Obrigado, Aquila, pela oportunidade. Obrigado ao professor Tarcísio, professor Olavo, professor Camanho. Arnaldo Amado Ferreira Filho nasceu na cidade de São Paulo, no dia 1º de novembro de 1930. Filho de Arnaldo Ferreira e Margarida Monteiro de Barros Ferreira, cursou ginásio no Colégio Caetano de Campos, colegial no Colégio São Luís, prestou vestibular em 1949 e logo entrou na Faculdade de Medicina da USP, se formando em 1955 na 38ª turma. Fez a sua residência ou estágio de ortopedia no nosso instituto em 1956 e logo ingressou como assistente em 57. A sua formação ortopédica ela é geral em várias áreas. Na ortopedia pediátrica, gostava muito de operar as sequelas de epifisiodistese do colo do fêmur, fazendo a osteotomia triplanar de Salzwick. Ele tinha até um template de alumínio que ele utilizava para fazer a osteotomia. Na coluna, gostava de sistematizar o exame clínico da coluna para potencializar o diagnóstico. Na cirurgia da mão, realizou várias cirurgias, criou um mini parafuso para as fraturas e tratamento das pseudartroses do escafoides, na técnica de Matt-Russe. Nas sequelas de poliomielite e nas sequelas de paralisia obstétrica, foi o grande treinamento deles naquela época, de todos os assistentes que viveram nessa época. Tratou as sequelas de hemofilia, mestrado em 1978 na área de hemofilia e doutorado em 1984 na área do ombro e cotovelo. O professor Peixinho era um grande mestre e um grande amigo dele. Como atividade no IoT, chefiou o grupo de hemofilia, teve vários cargos como diretoria do pronto-socorro, ambulatório, do corpo clínico, e também participou da primeira comissão científica do departamento, junto com o Dr. Barbosa e o professor Alberto. O interesse pela cirurgia do ombro e cotovelo já remonta dos anos 60, com interesse pela literatura, no tratamento das sequelas de paralisia obstétrica, nas cirurgias de Severe, cirurgias de Lepíscopo, nas primeiras cirurgias no tratamento da luxação anterior recidivante do ombro, e realizou a primeira cirurgia de Bristol-Latarjet em 1972. Em 1983, junto com o professor Manlio Mário Marco Napoli, fundaram o grupo de ombro e cotovelo com o Zop e também o Raul. E logo assumiu a sua chefia, ficando até 1995. O Marco foi a sua tese de doutorado em 1984, no tratamento da luxação anterior recidivante do ombro pela técnica de Bristol-Latarjet, com 45 casos operados, de 1972 a 83. Esta técnica se difundiu por vários serviços que estavam se formando pelo Brasil e se tornou uma técnica padrão ouro no tratamento da instabilidade. A sua tese nunca foi publicada e, recentemente, realizamos um projeto no grupo, juntamente com nossos colegas, cabeceados pelo Dr. Malavolta, e nós vamos publicar agora na Acta Ortopédica Brasileira. Ele tinha uma paixão pelo ensino. Ele se considerava, ou muitos consideravam ele como um autodidata. Estudava muito, gostava de examinar sempre os pacientes e era bastante brilhante nas suas palestras. Tinha um cuidado especial com o paciente e isso ele sempre passava em mensagens referente à humanização da medicina. Sempre falava, quando você vai examinar um paciente, ouvir primeiro, examinar sempre, precisão no diagnóstico e tratar corretamente. Aqui do lado, nesse desenho, já aposentado, já na sua casa, ele enviava algumas
dicas, né? Por exemplo, como relaxar a coluna. E até dava aqui, de forma curiosa, também para relaxar, música, ler e até falar da vida alheia. Ele passava isso para os pacientes por e-mail. Tinha uma paixão pela perfeição nas fotografias. Nas cirurgias, ele próprio tirava as fotos. Os seus slides eram autoexplicativos. Essas letrinhas que nós vemos aqui, ele colava, né, diretamente na película do slide com lupa. Não existia PowerPoint na época. Na sua vida acadêmica e na sua vida na difusão da cirurgia do ombro e cotovelo, existe uma passagem interessante nos anos 90, no Ortra, que era um congresso organizado pelo serviço professor Naval Monteiro. O professor convidado era o professor Fukuda, que era da Universidade de Tokai, que fez estágio nos Estados Unidos, junto com o professor Nier, e ele ficou admirado com as aulas que meu pai dava, e ele perguntou: "Where did you learn so much about shoulder surgery?" E ele, um bate-papo informal com ele, "During my residency, training and studying by myself." Essa era a personalidade dele. Sempre foi aberto para as inovações. Aqui são os primeiros passos da artroscopia do ombro no Brasil. O professor Camanho realizava já a artroscopia de joelho e auxiliou no começo desta jornada. Foi importante também na integração com outras especialidades, inicialmente nos anos 70, na criação do grupo de hemofilia com a hematologia, no tratamento das sequelas ortopédicas da hemofilia, que gerou a sua tese de mestrado. E o grupo de hemofilia do Hospital das Clínicas, no Instituto de Ortopedia, virou centro de referência, né? Todos estudavam a cascata da coagulação e todos sabiam usar a reposição dos fatores necessários para estancar as hemorragias agudas dos pacientes. Eram encaminhados pacientes com todos os tipos de hemorragia, hemorragias oculares, na boca, enfim. A ortopedia tratava os pacientes do Instituto Central que tinham problemas com hemofilia. Outra integração importante foi no começo dos anos 80 e 90, no início do grupo de ombro, junto com a radiologia, o professor Álvaro e vários assistentes, como Xavier Stump, como o Padula, Carlos Ronce, o Laércio Rosenberg, o Carlos Longo depois. Ele sempre falava: vocês precisam saber a correlação da imagem com a lesão anatômica. Não basta vocês ficarem vendo a radiografia e imagem. Tem que saber como é que é a lesão anatômica em loco. Convidava sempre eles para participarem não só dos exames clínicos dos pacientes, como também observar as cirurgias e ver aquilo que eles enxergavam no exame de imagem. Sempre incentivava aqueles que buscavam o mais novo. Nas inúmeras cirurgias que nós fazíamos, ele sempre falava, e essa frase é sempre citada por muitos dos nossos colegas, que o espírito científico não nasce das instituições, mas das cabeças que pensam livremente. Na vida associativa, foi fundador de várias sociedades, participou da fundação do Comitê de Ombro e Cotovelo, no Congresso Brasileiro em 1988, foi segundo presidente, fundador também e primeiro presidente da Sociedade Sul-Americana de Ombro, em 1994, hoje a Sociedade Latino-Americana. Aqui é um anúncio, em 1987, do professor Gilles Walsh, anunciando na revista francesa a fundação do Grupo de Ombro no Brasil. Cursos com convidados internacionais nas suas projeções internacionais, como o professor Charles Rockwood, em 1986, o professor Bernard Morre, no CIOT, em 1995. E, em destaque, em 91, o Charles Nier iniciava a criação do Journal of Shoulder Elbow Surgery, e o convidou para participar dessa jornada. A Sociedade Brasileira de Ombro e Cotovelo foi a primeira a participar desse projeto. Foi editor desse jornal até 1996. Em 94, ele foi eleito membro correspondente da American Shoulder
and Elbow Surgeons, que é como se fosse uma sociedade internacional de cirurgiões de ombro no mundo. Em congresso, participou em várias atividades, como delegado, como coordenador. Em destaque, na cidade do Cabo, no congresso na África do Sul, houve uma homenagem aos pioneiros da cirurgia do ombro no mundo, e na seção de pôsteres foi colocado um pôster sobre o pioneirismo dele, que parte desta aula ou dessas informações que eu estou falando aqui para vocês, estão contidas nesse pôster. Ele escolhia as melhores ideias de muitos autores para desenvolver as suas próprias. Em 98, ele se aposenta de suas atividades institucionais e mantém uma intensa atividade na sua clínica privada. Muitos colegas trabalharam com ele no consultório. Sua dedicação é vista por todos os seus pares, aqui no nosso instituto, pelos mais novos, pelos mais velhos e também pelos mais novos. Isso também é visto, né, pelos seus colegas em congressos e em vários grupos de ombro e cotovelo pelo Brasil. Formou inúmeros colegas pelo Brasil e países afora. Sempre o chamava de amigos. Era um leitor contumaz. Ele tinha um amor à leitura, amor aos livros. Ele aprendeu isso com seu pai, Arnaldo Amado Ferreira, que era professor livre-docente e adjunto do Departamento de Medicina Legal. Parte dessa biblioteca do meu pai é parte da biblioteca do meu avô, e parte da biblioteca do meu avô foi doada à Faculdade de Medicina, para o Museu da Faculdade de Medicina. Ele tinha um amor pela história da humanidade, adorava as guerras, e aqui é uma palestra que ele fez falando sobre as doenças e os governantes, a influência de doenças que podem gerar uma mudança no perfil de governantes importantes do mundo. O Kaiser Guilherme II da Prússia tinha paralisia obstétrica total do membro superior esquerdo, e isso talhou uma personalidade nele agressiva e bastante violenta. E o czar Nicolau da Rússia, ele foi envolvido pela sua passividade por tratar um filho hemofílico, que era o Alexei, o czarevich da Rússia. Vera e Arnaldo fizeram 62 anos de casamento neste ano. Era um pai exigente, presente em todas as horas. Sogro, avô e recentemente bisavô. Exatamente no dia da sua morte, a sua bisneta fazia 4 meses de idade. Era o cidadão do mundo. Aqui nós vemos o Arnaldo, cadete do CPUR na sua formatura, o Arnaldo se formando na Faculdade de Medicina, o Arnaldo esportista, o Arnaldo velejador, o Arnaldo músico, que tocava sua gaita algumas vezes, e uma das suas paixões, junto com a minha mãe, era o Arnaldo pé de valsa. Gostava de dançar em festas, em congressos, por o Brasil afora. Esse aqui foi um último encontro dele, agora, um pouquinho antes da pandemia, que nós fizemos um jantar que nós temos com os amigos do IoT, organizado pelo Egídio e pelo Etílio, e eu, com muita dificuldade, consegui arrastá-lo para o jantar. Ele já estava com muita dificuldade de andar, estava com uma artrose no quadril, dificuldade para enxergar por causa de uma degeneração macular, mas ele foi, gostou muito e participou e pôde ver amigos que ele não via há muito tempo. As últimas homenagens. No nosso curso, em 2018, comemorando os 35 anos de fundação do Grupo de Ombro de Cotovelo, o grupo homenageou, houve convidados internacionais, houve uma homenagem também da International Board Shoulder and Elbow Surgery, que é o órgão que organiza os congressos internacionais,
cujo presidente atual é o Dr. Oswaldo André Lenk. Aqui, homenageando ele, né, a sua participação no evento com o Grupo de Ombro e também com vários colegas que ele formou pelo Brasil afora. Uma das últimas homenagens dele, para ele, foi pela Sociedade Brasileira de Cirurgia do Ombro e Cotovelo, uma em agosto, e eu agora, recentemente, em novembro, em dias antes de sua morte, na revista da Sociedade, houve também um manifesto em homenagem ao meu pai. E aqui também agradeço ao professor Olavo, que me incentivou a fazer esta apresentação e contar um pouco sobre ele. Esse aqui é o seu legado, é o fluxo de ensino. As gerações mais antigas passando informações e educação para as gerações mais novas, que, de certa forma, vão se aperfeiçoando ao longo do tempo. Aqui são as suas últimas palavras. No Congresso online, em agosto de 2020, ele, em casa, eu junto com ele, a sociedade fez uma homenagem ao meu pai, e ele falou essas últimas palavras, que eu vou mostrar para vocês. Isso falo para os mais velhos, para os jovens. Vocês não se esqueçam que o homem, todos nós somos ambiciosos, egoístas e engenhosos. Esses impulsos estão inseridos no ser humano. São impulsos que podem nos levar para o bem e para o mal. Então, lembrem-se que nós temos que nos dedicar com intensidade e com amor ao ser humano. E eu agora, para terminar, relembro um pensamento que, vejam vocês que o ser humano é o mesmo e o pensamento é o mesmo através dos séculos. É um pensamento do bispo Isidoro de Sevilha. Aprender como se fosse viver sempre. Viver como se fosse morrer no dia seguinte. Isto foi o que alimentou a minha vida inteira. Eu aproveito aqui para agradecer essa oportunidade e para agradecer a todos vocês pelas todas as mensagens que foram enviadas pessoalmente, nas mídias, nas minhas mídias, pelo falecimento dele. Agradeço em meu nome, em nome da minha família. O que eu posso dizer para vocês é muito obrigado, família IoT.